Fala galera da terceira série, aí do Dom João Neri. Lembram de mim? Sou o professor Marcelo de Geografia. Bom, gente, eu estou gravando essa videoaula, né, para complementar o que vocês estão tendo, tanto pelo Google Sala de Aula, mas também pelo Centro de Mídias, tá bom? É, a gente teve essa paralisação, né, em função da pandemia, né, Covid-19, e para poder dar andamento às atividades que nós estamos disponibilizando para vocês pelo Google Sala de Aula, é importante a gente também complementar com algumas orientações, explicações. E eu creio que essas videoaulas, né, vão contribuir nesse sentido, tá bom? Bom, não vou enrolar muito para que o vídeo não fique tão grande. Só um recadinho, entrem no Google Sala de Aula e façam as atividades. É uma maneira importante aí de averiguar tanto a presença de vocês, mas também poder pontuar, né, dar notas no final desse bimestre que será aí, final de maio agora, tá bom? Galera, nós estávamos trabalhando em sala de aula, antes desse período de quarentena, né, a regionalização do espaço mundial. A gente, no primeiro momento, viu ali o contexto da Guerra Fria, da bipolaridade, como era a regionalização naquele cenário, e iniciamos, né, uma semana antes desse processo que se desencadeou posteriormente, né, com a paralisação das aulas, nas férias fora de hora, né? Mas antes a gente estava trabalhando globalização e regionalização econômica, né? A gente começou a falar sobre os blocos econômicos. Então, se você pegar o seu caderno, aliás, pegue o seu caderno agora e tome nota de algumas coisas. Eu vou passar uma atividade no Google Sala de Aula em cima disso. Questões só de testes, bem tranquilo, mas é importante que vocês estudem, né? Anotem, façam perguntas, deixem perguntas aqui para mim também, através do Google Sala de Aula e meu contato que vocês já têm. Bom, avançando, galera, o que são blocos econômicos, né? Se a gente analisar essa imagem, esse mapa, né, que eu coloquei aqui, a gente pode ver uma regionalização com vários blocos econômicos distribuídos, né, no globo terrestre, né, ou melhor, nesse planisfério que eu coloquei aqui. Geralmente esses blocos econômicos são acordos entre países vizinhos, né? Eles buscam aí um fortalecimento mútuo de todos os membros, no sentido econômico principalmente, né? E a área econômica que ganha mais evidência aí é a troca de mercadorias, né? Ou seja, incentivando o comércio entre esses países, né? A gente vai perceber um pouco como funciona essas diferenciações entre blocos econômicos e também buscar soluções comuns para os problemas comerciais a esses países, tá bom? Se a gente averiguar, né, analisando esse mapa aqui, a gente vai ver um bloco econômico na América do Norte, o bloco econômico aqui na América do Sul, da qual o Brasil participa, a União Europeia, que é o bloco mais famoso. E aí eu vou dar um destaque aqui para onde hoje é a Rússia, né? O território russo está aqui. A gente viu Guerra Fria e após 1991, ao declínio, né, da União Soviética, o herdeiro, né, desse poderio da União Soviética acaba sendo a Rússia. E para a Rússia manter ali uma certa influência no leste europeu, dos países, né, que antes pertenciam à União Soviética, né, a Ucrânia, por exemplo, tá bom? Para manter essa influência no leste europeu, a Rússia acaba criando a Comunidade dos Estados Independentes, né? Ou seja, também acaba entrando nessa onda de blocos econômicos que nascem ali nessa nova ordem mundial, tá bom? É importante destacar, né, que a Rússia, na verdade, tem como interesse aí manter a sua influência política e econômica. Tome nota disso. Bom, galera, esses tópicos que eu destaco aqui, né, está no caderno de vocês. Antes da gente entrar nesse período de quarentena, a gente falou sobre isso, né? Existem níveis de integração econômica, então nem todos os blocos são iguais. Há diferenças aí no nível de integração desses blocos econômicos e eu coloquei aqui alguns deles, né? Existe um anterior a esse primeiro que eu coloquei aqui, zona de livre comércio, né? Que é uma zona de preferência tarifária.
cobra-se pouco, então eu estou dando mais ênfase nos 4 aqui, né? União política também, mas nos 4 primeiro são os mais importantes. O que vem a ser uma zona de livre comércio, né? Cria-se um bloco econômico na qual elimina as tarifas, ou acaba reduzindo as tarifas alfandegárias entre os países membros do bloco, tá bom? Então, a gente tem ali a criação de um bloco econômico e tem uma redução gradual ou uma eliminação completa, né, das tarifas de importação entre os produtos dos países do bloco econômico, que fazem parte daquele acordo criado. Avançando o nível de integração, eu tenho a união aduaneira. O que é? Eu tenho ali a zona de livre comércio, né? Então você tem ali uma eliminação, uma redução das tarifas alfandegárias, que são as tarifas de importação, e além disso eu crio o que eu chamo de uma fronteira comercial, uma TEC, uma tarifa externa comum. O que seria isso? Se tem ali 4 países do bloco econômico, se a mercadoria vem de um 5º país fora do bloco, ele vai pagar a mesma tarifa externa comum se entrar no país A, B ou no país C, pertencente a um bloco econômico, tá bom? Eu vou dar um exemplo mais claro quando a gente falar de Mercosul. Mercado comum, né, que traz as características anteriores e avança para a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas, né? Então aumenta aí esse nível de integração. A gente consegue perceber que na verdade há uma evolução do bloco econômico. Por último, né, super importante, é a união econômica e monetária, quando esses países passam a ter, esses países do bloco econômico passam a ter aí a mesma agenda econômica, uma mesma política econômica e, consequentemente, né, uma mesma política financeira, monetária, né, adotando uma moeda comum. Vocês conhecem um bloco que tem esse exemplo. União política já é um pouco mais complexo, né, porque aí há questões internas de cada país para poder pensar, né, em como avançar uma união política, né? Imagina que criar uma constituição que abrange todos os países de um bloco econômico é muito complexo, tá bom? Nenhum país ainda avançou tanto. A União Europeia é mais próxima disso, e mesmo assim tem lá os seus problemas. Bom, primeiro bloco econômico que eu trouxe aqui para nós analisarmos, né, é esse acordo, né, de livre comércio da América do Norte. Está em inglês aqui no nosso slide. Essa zona de livre comércio, né, foi criada, na verdade ela nasce no final da década de 80, no acordo entre Estados Unidos e Canadá, e depois o México acaba aderindo a esse acordo econômico, né, da América do Norte. Esse acordo ele tem aí como um grau de integração a zona de livre comércio, ou seja, a ênfase aqui na verdade é reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias, né, que circulam dos Estados Unidos para o México ou dos Estados Unidos para o Canadá e vice-versa, tá bom? A ideia então aqui, galera, é eliminar as tarifas alfandegárias das mercadorias, beleza? O NAFTA é um importante bloco econômico, né? E na verdade ele faz parte de um plano maior dos Estados Unidos, que foi criado no início dos anos 90, que se chamava Iniciativa para as Américas. A ideia era criar uma grande área de livre comércio envolvendo todos os países da América, do continente americano, né? Ou seja, tanto da América do Norte, Central e América do Sul. A ideia era fazer um grande bloco econômico. O avanço se daria em partes, né? O primeiro momento é o NAFTA. Os Estados Unidos chegou a propor esse grande acordo econômico a outros países e no início dos anos 2000, né, muitos países rejeitaram, inclusive o Brasil. Beleza? Era a ALCA, a famosa ALCA, Acordo de Livre Comércio das Américas. O NAFTA, né, ele apresenta alguns problemas. Por quê? Boa parte das empresas americanas elas acabam indo para outras regiões que oferecem mão de obra mais barata, né? Então tem o cenário que as empresas vão lá para o Sudeste Asiático, né, produzir os seus bens lá naquela região, né? China, por exemplo, Vietnã, Indonésia, mas há também, né, a migração dessas empresas para o México, né? E aí a gente tem o Nordeste dos Estados Unidos, a região
próxima ali à fronteira do Canadá, que acaba sofrendo aí com o desemprego. A cidade ícone aí que passou por um processo de desindustrialização muito forte foi Detroit, tá bom? Então os Estados Unidos acaba tendo como problema aí essa questão do desemprego que acaba sendo ocasionado em decorrência também desses acordos econômicos. O Canadá acaba aí tendo uma dependência maior dos Estados Unidos, né? Passa a ser basicamente, né, um país, uma extensão da economia americana, né, seria isso. Então há uma dependência do Canadá com os Estados Unidos. O México a mesma coisa, grande parte, né, mais de 90% das exportações mexicanas, né, são absorvidas pelos Estados Unidos. Então o México acaba dependendo muito dos Estados Unidos nas suas relações comerciais, o que é um problema, né? Porque se os Estados Unidos entram em crise econômica, o México também vai junto, já que seu principal comprador vai deixar de comprar. A gente sabe muito bem que esse bloco econômico não tem a livre circulação de pessoas entre México e Estados Unidos, né? E tanto é que há até um muro ali nessa região. Uma política econômica e de certa maneira até antimigratória que foi feita foi fazer instalações de empresas maquiladoras. O que vem a ser isso, galera? São empresas americanas, né, que se instalam na fronteira do lado mexicano. Então, por exemplo, eu tenho aqui a cidade de Tijuana e a cidade de San Diego, né, e o muro, né, que divide essas cidades, do lado americano e do lado mexicano. Então essas empresas americanas vêm até aqui, se instalam nessa fronteira, fazem uso de uma mão de obra barata, né, e também incentivos fiscais, né, ou seja, isenções de alguns impostos. Elas se instalam aqui, acabam gerando emprego e a ideia, na verdade, é também barrar, né, o forte processo migratório que há do México para os Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, também é uma política anti-imigratória. Beleza? Galera, o acordo econômico acaba favorecendo muito aí as empresas. As empresas são as que mais ganham com esse processo, né? Tanto no sentido de ampliar o seu mercado consumidor, como também fazer uso da mão de obra barata mexicana, tá bom? Em 2016, o Donald Trump chega ao poder, né? E ele adota como principal pauta, né, de acordos e negociações com outros países, o protecionismo, ou seja, defender os interesses dos Estados Unidos do ponto de vista até comercial. E nesse sentido, fica estranho pensar um bloco econômico que deve aumentar, né, as trocas comerciais, que deve avançar nesse sentido, e você ter políticas de proteção da economia, né? Vamos pensar o seguinte: se eu faço um acordo para reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias, uma política protecionista ela vai no sentido contrário, porque ela pretende elevar as tarifas alfandegárias de produtos vindo de fora, né? Então, um acordo econômico acaba sofrendo aí uma certa crise, vamos colocar assim. Uma proposta que chegou pensada foi até de eliminar o NAFTA, né? Acabar com o NAFTA assim que o Trump chegou ao poder. Outro ponto importante, né? Um ponto delicado é a questão da imigração, e que levou aí os Estados Unidos, né, na figura do Donald Trump, na ideia, né, que vem sendo levado a cabo, né, que é a construção ou a ampliação de um muro que já existe entre Estados Unidos e México. Né? Isso acaba estremecendo também as relações comerciais entre esses países. Avançamos aqui, falando agora do Mercosul, né, Mercado Comum do Sul. O Mercosul, galera, ele nasce, na verdade, de outras relações entre Brasil e Argentina, ali na década de 1980. Brasil e Argentina já tinham aproximações no sentido de ampliar suas trocas comerciais. Isso acaba sendo formalizado, né, e ampliado com o Tratado de Assunção, em 1991, que deu origem à criação do Mercosul, na qual agregou, além de Brasil e Argentina, Paraguai e Uruguai. Nasce como uma zona de livre comércio, né? Aquela ideia de reduzir gradualmente ou mesmo eliminar as tarifas alfandegárias, tarifas de importação
nas trocas comerciais entre os países membros do bloco. É importante sempre ressaltar isso. Em 1995, o bloco econômico do Mercosul caminha no sentido de aumentar ainda mais o seu nível de integração. Ele sai de uma zona de livre comércio e tenta aí, né, avançar numa integração que vai se chamar União Aduaneira. Como se dá isso, galera? Criando uma padronização de tarifas, o que a gente vai chamar aqui de TEC, Tarifa Externa Comum. Tarifa Externa Comum. Vamos explicar usando o mapa no próximo slide para ficar um pouco mais claro. Então, por exemplo, se um carro vem do México e entra no Brasil, ele vai pagar uma tarifa de importação, tá bom? Porque é um país aí de fora do bloco econômico Mercosul. Se esse carro que entrou no Brasil também entrar, né, o mesmo modelo, vindo do México, na Argentina, no Paraguai ou no Uruguai, vai também pagar a mesma tarifa externa comum, ou seja, é uma espécie de tarifa alfandegária comum a todos os países membros do bloco econômico Mercosul, tá bom? Tranquilo? Claro que isso tem problemas, né? Na prática tem funcionado muito pouco, mas é uma maneira aí de avançar nessa integração econômica. No ano de 2012, o bloco econômico teve aí uma ampliação. A Venezuela fez um pedido de adesão e foi ratificado no ano de 2012, né? A Venezuela acabou entrando no bloco econômico. É importante também ressaltar o contexto de entrada, né, da Venezuela. O Paraguai, ele era um dos países que se opunham, né, à entrada da Venezuela no bloco econômico. E o Paraguai passa ali por um processo de impeachment no ano de 2012, processo muito rápido, né, que muitos países da América do Sul, inclusive Brasil e Argentina, na época questionaram, porque foi um processo muito rápido e levou à queda do então presidente Fernando Lugo. Como aquele processo foi um pouco estranho, sem a devida defesa do presidente, muitos até classificaram aquilo como um golpe de Estado, o Paraguai acabou sendo suspenso, levou um cartão vermelho e ficou no banco, sem poder jogar, né? Sem poder tomar as decisões. Com isso, os outros países, junto com o Congresso, acabaram aprovando a entrada da Venezuela no Mercosul. A Venezuela, ela faz parte do Mercosul, mas hoje é ela que está com o cartão vermelho. Ela está suspensa do bloco econômico, né, em função dos problemas, das turbulências políticas que vocês bem sabem que esse país vem vivenciando nos últimos anos. O Mercosul, ele tem como característica aí, principalmente, terem países com grandes recursos naturais, como é o caso de Brasil e Argentina, né? São países com grandes extensões territoriais e ricos em recursos naturais. São países, são membros, né, desse bloco que acabam tendo grandes disparidades econômicas. Então, a economia do Paraguai e do Uruguai é bem pequena quando comparado à da Argentina e do Brasil, o que gera uma disparidade gigantesca e até manifestações e crises, conflitos comerciais, mesmo dentro do bloco, por exemplo, entre Argentina e Uruguai. Então, essas disparidades, elas são também aí um problema, né? A base é formada por países emergentes, Brasil e Argentina. O que significa isso? São países que estão ou estavam, de certa maneira, vivenciando um crescimento econômico, e esse crescimento econômico se dá muito em função de exportar produtos primários, mas também de ter aí uma indústria significativa, né? Esses países passaram por um processo de industrialização tardia, investimentos sobretudo de fora, que acabaram sendo desencadeados aí a partir da segunda metade do século XX, esses investimentos externos de empresas, né, empresas que se instalaram tanto no Brasil quanto na Argentina. Então a gente tem aí países semelhantes nesse processo de industrialização, tá bom? Esses investimentos tardios, vamos colocar assim, no século XX, nessa industrialização tardia. Problemas no Mercosul, né? A gente tem muitos conflitos comerciais. Alguns países adotam políticas protecionistas. A Argentina, por exemplo, já adotou políticas protecionistas com a linha branca, né? Produção de geladeira, micro-ondas, esse tipo de produtos, né, industrializados aqui no Brasil, que são produzidos aqui no Brasil e que são exportados para a Argentina.
chegam lá muito competitivo e a Argentina, para não quebrar sua empresa, as suas empresas, acabou aí elevando as tarifas alfandegárias sobre esses itens. Então, como vocês podem ver, é um acordo econômico, mas tem aí seus problemas, né? Tem seus avanços e retrocessos, tá bom? Esses países apresentam grandes desigualdades econômicas, sobretudo o Brasil, mas também Paraguai, Uruguai e a própria Argentina, que no início dos anos 2000 no início dos anos 2000, né, acabou passando por uma crise econômica significativa que levou grande parte da sua população à condição de miséria. O país depois apresentou uma recuperação, mas mesmo assim essas marcas ficaram presentes, né, na economia, na sociedade argentina. Esses países, então, eles vivenciam crises políticas e econômicas, né, o já citado impeachment do Paraguai em 2012, o próprio impeachment no Brasil em 2016, né, as turbulências políticas, né, vivenciadas pela Venezuela nos últimos anos, é um importante ponto de ressaltar nessa constante de crises políticas e econômicas, né. A própria Bolívia acabou enfrentando aí um processo de questionamento do seu resultado eleitoral, que levou à saída do poder do Evo Morales, então presidente boliviano. Então a gente tem aí também uma crise política que se desenhou, e por que eu estou falando da Bolívia, né? Porque junto com o Equador e Suriname é também um país que pretende entrar no Mercosul, né? Já fez o seu protocolo de adesão. Os Estados Unidos, galera, ele acaba adotando uma política de fazer acordos bilaterais, né? Então, qual é a ideia? Os Estados Unidos, ao invés de negociar com o bloco econômico, com o Mercosul, procura, né, ali um parceiro para poder fazer um acordo. Então, por exemplo, os Estados Unidos recentemente trabalhou com o Paraguai, com o Uruguai, no sentido de costurar ali acordos comerciais, né? Ou seja, eliminar tarifas alfandegárias, reduzir tarifas alfandegárias para aumentar as trocas comerciais entre esses países. De certa maneira, isso é algo que o Mercosul proíbe, né? Uma vez que todos os acordos eles devem ser tomados, né, de forma comum com os países membros do bloco. Só para citar um exemplo, o Brasil fez um acordo com a União Europeia, ou melhor, o Brasil não, o Mercosul fez um acordo com a União Europeia. Esse acordo pretendia avançar, né, em um aumento nas trocas comerciais entre os produtos europeus e os produtos dos países do Mercosul. Esse acordo ele está paralisado por vários fatores que vão desde a ordem da agenda ambiental brasileira, que é um pouco deixada de lado nos últimos anos, um pouco não, né, muito na verdade, até por questões econômicas internas de vários países, tá bom? E até em função da própria inoperância que o Mercosul vem enfrentando nos últimos anos, em função de todos esses problemas apresentados aí para vocês no slide. Só para contextualizar, galera, também, eu trouxe aqui duas siglas, né, e dois nomes de dois blocos econômicos que na verdade seriam mais que blocos econômicos, seriam na verdade organizações regionais, organismos regionais que buscariam, né, estabelecer o que a gente chama de um multilateralismo regional, ou seja, um fortalecimento das ações comuns aos países vizinhos, né, adotando políticas de ordem militar, econômica, político-social, tá bom? De integração até no quesito da infraestrutura, né, criando estradas, ferrovias, ou seja, fortalecendo aí a infraestrutura desses países. A Unasul foi uma organização criada, né, ali no final da primeira década dos anos 2000, né? Essa Unasul, ela nasce aí com um contexto em que boa parte dos governos da América do Sul eram governos progressistas, né? O que a gente chama aí também de partidos alinhados mais à esquerda. Com a mudança no cenário geopolítico da América do Sul, a gente tem, na verdade, um abandono da Unasul e uma criação de uma nova organização, que seria o ProSul, que aí é uma ideia de ser uma nova organização multilateral, mas de países alinhados aí a uma linha mais de direita, vamos colocar assim, né? Pensando aí nos líderes políticos, Bolsonaro,
o próprio ex-presidente da Argentina, Maurício Macri. O Macri deixou o poder recentemente, né? Ele não foi reeleito na Argentina e com isso o ProSul, né, tendo uma das suas lideranças fora do poder, acaba ficando também em segundo plano. Mas essas duas organizações multilaterais aqui, né, dão exemplo de como a América do Sul avança em alguns acordos, na criação de programas, de organismos, né, para poder pensar em uma agenda externa comum, ao mesmo tempo em que acabam retrocedendo em função do cenário político que vai mudando em função dessas constantes crises políticas e econômicas. Beleza? Tranquilo? Na próxima videoaula, então, iremos estudar a União Europeia. Abraço, pessoal. Até mais.